Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu vou estar ensinando para vocês como que vocês começam o primeiro diálogo com alguém em inglês, ou seja, aquela conversa para você conhecer um pouquinho mais sobre a outra pessoa. Antes de eu começar esse vídeo, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês nesse vídeo também, lembrando que as redes sociais da Punkify estão aqui na descrição, então se você tem vontade de aprender inglês, mas acha que não consegue inserir esse novo aprendizado na sua rotina, é só entrar aqui nas nossas redes sociais que a gente vai resolver esse problema. Bom, galera, pra gente começar um diálogo, a primeira coisa que a gente precisa é de um cumprimento, né? Como a gente tem aqui no português oi e olá, né? Que são cumprimentos, assim, bem genéricos, só pra gente dar realmente uma primeira saudação ali pra pessoa. A gente também tem em inglês palavras como hi, hello, que são, né, cumprimentos genéricos. Mas se a gente quiser ser um pouquinho mais específico, a gente pode, por exemplo, fazer uma referência ao momento do dia em que a gente está dando esse cumprimento, né? Como a gente tem aqui no português, por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente também vai ter em inglês expressões como good morning, que é bom dia. A gente tem good afternoon, que vai ser boa tarde. E a gente também tem good evening, que é boa noite. E uma coisa que deixa as pessoas um pouco curiosas é por que a gente usa evening e não night, né? Já que night é uma palavra que a gente acaba ouvindo um pouco mais para se referir à noite. Evening e night significam noite, né? Traduzindo para o português, as duas vão significar noite. Porém, elas fazem referência a momentos diferentes da noite. Evening é muito mais usada para esse momento mais inicial da noite, né? Logo depois que o sol se põe, onde a gente ainda está exercendo atividades, onde a gente ainda está conversando com as pessoas, a gente está trabalhando ou indo para academia, a gente está em atividade. Já a palavra night, ela faz referência a esse momento mais tarde do dia, ou seja, no momento em que a gente já está se retirando para dormir, onde a gente está encerrando nossas atividades. Então, como aqui a gente está falando de um cumprimento, né? Ou seja, do início de uma conversa, a gente vai usar o evening, né? Fazendo referência a esse momento mais inicial da noite. O good night, ele também existe, né? Como boa noite, porém ele é usado para despedidas, né? Quando a gente está indo embora, dando a entender de que a gente está encerrando ali o que a gente está fazendo. E depois de você dar o seu cumprimento, né? Que pode ser um hi, um hello ou um good morning, good evening, good afternoon, é interessante que a gente também fale o nosso nome, né? Para que a pessoa saiba com quem ela está falando. Então a estrutura ficaria assim: hi ou hello. My name is Felipe. My name is Felipe. Ou good morning. My name is Felipe. Good evening. My name is Felipe. E é educado também, né, que depois que a gente fale o nosso nome, a gente pergunte também o nome da pessoa. E aí a gente vai usar aquela famosa estrutura que é What is your name? What is your name? What is your name? Então, hi, my name is Felipe. What is your name? Depois da gente falar o nosso nome e saber o nome da pessoa, é interessante também que a gente pergunte algumas coisas a mais, né? Para conhecer essa pessoa um pouco melhor. Uma pergunta muito legal da gente fazer é saber de onde essa pessoa vem, né? De onde que ela é. Afinal, se a gente está tendo uma conversa em inglês, tem boas chances de ou ser uma pessoa que não fala a sua língua, ou ser uma pessoa que de fato fala inglês. Então, boa chance dela vir de um lugar diferente de você. A estrutura para a gente saber de onde a pessoa é a pergunta Where are you from? Where are you from? Que significa literalmente de onde você é. Se essa pergunta for feita para você, você vai responder ela com o verbo to be, que no caso, se você está falando de você, vai estar na forma do am. Então, where are you from? I am from, no meu caso, Rio de Janeiro. Então, se alguém me perguntar where are you from, eu vou dizer I am from Rio de Janeiro. Eu posso também falar do meu país, I am from Brazil. E se a pessoa for de outro país, você vai escutar frases como I am from Italy, I am from the USA, I am from England. Uma outra coisa interessante é a gente, depois de dizer da onde a gente é, né, acrescentar algumas informações sobre aquele lugar da onde a gente veio. Afinal, a pessoa talvez não conheça, né, a cidade onde a gente nasceu, ou o país onde a gente nasceu, então é legal contar uma coisinha sobre esse lugar também, dando alguns adjetivos, né, ou seja, algumas características. Então vou alongar um pouco mais essa minha resposta. I am from Rio de Janeiro. Rio is a beautiful city, but it is dangerous too. Rio is a beautiful city, ou seja, Rio é uma cidade linda. But, porém, it is dangerous too. It is dangerous too.
é perigosa também. Esse to que a gente acrescenta no final, ele vai ter sentido de também. Então, como eu dei uma característica positiva e depois uma negativa, eu tô dizendo que essa negativa também faz parte dessa mesma cidade, que tem coisas positivas. Uma pergunta muito comum da gente fazer é o que a pessoa faz da vida, né? Normalmente fazendo uma referência ao trabalho e ocupação dessa pessoa. Mas vale lembrar que o que a pessoa faz da vida não necessariamente é um trabalho também, né? Às vezes a pessoa é um estudante, às vezes a pessoa tá aposentada. Mas a estrutura dessa pergunta fica da seguinte forma: What do you do for a living? What do you do for a living? Esse começo, what do you do, significa literalmente o que você faz. Então, what do you do? O que você faz. E for a living, né? To live, o verbo to live significa viver. Então, for a living, da vida, né? Para viver. Aqui a resposta pode ser bem ampla, né? Você pode receber vários tipos de respostas diferentes. Lembrando que aqui a gente também vai usar o verbo to be. Quando a gente estiver falando da gente, sempre vai ser I am. I am. Então, no meu caso, I am an English teacher. I am an English teacher. Eu poderia dizer I am an engineer. I am an engineer. Poderia também dizer I am a doctor. I am a lawyer. Depende aí da minha profissão. Como eu falei com vocês, eu também posso ser um estudante, eu posso estar aposentado. Então, se eu for um estudante, o que eu vou dizer? I am a student. I am a student. Ou se eu estiver aposentado, eu vou dizer I am retired. I am retired. Retired significa aposentado. Uma coisa bem interessante de observar nessa estrutura é que quando eu falo I am an English teacher, eu falo an English teacher. E quando eu falo I am a doctor, eu falo a doctor. E por que eu uso an em um momento e a em um outro momento? O a e o an significam a mesma coisa, né? Que é um artigo indefinido, que seria o nosso ou uma. Só que a gente tem duas formas de falar esse artigo em inglês, né? Tanto na forma do an quanto na forma do a. E o que faz essa diferença, né? Como é que a gente sabe quando usar numa forma e quando usar de outra forma? Se a palavra que vem depois desse artigo, ela começar com som de vogal, a gente vai usar o an. Se ela começar com som de consoante, a gente vai usar o a. Então, por isso que quando eu tô falando de English teacher, o som que começa aqui é um som de vogal. Por isso eu falo an English teacher. Quando eu tô falando de doctor, eu tenho um som de consoante, então eu vou falar a doctor. Uma estrutura muito legal da gente aprender, que a gente vai usar bastante ao longo desse vídeo, é a estrutura what about you? What about you? Que significa literalmente e você? É uma pergunta pra gente devolver a pergunta que foi feita pra gente pra pessoa. Então, quando alguém te pergunta alguma coisa e você quer saber essa mesma coisa sobre a pessoa, você vai responder e falar what about you? Então, por exemplo, alguém perguntou pra mim de onde eu sou, né? A pessoa falou, where are you from? Eu vou falar, I am from Rio de Janeiro. What about you? E você? Então agora eu tô perguntando de onde essa pessoa é. Então guarda essa estrutura que é bem legal, a gente vai usar em outros momentos aqui no vídeo também. Agora saindo dessa zona aí de trabalho, né, de ocupações por obrigação, vamos falar também de hobbies, né, de coisas que a pessoa faz por prazer, que ela faz porque ela gosta. Então lembra aquela estrutura que a gente usou quando a gente estava perguntando o que a pessoa fazia da vida? Então, what do you do for a living? Então, o que você faz para viver? Agora eu vou perguntar com essa mesma estrutura, ou seja, what do you do? Só que perguntando do tempo livre da pessoa. Então, what do you do in your free time? What do you do in your free time? Então, o que você faz no seu tempo livre? Para dar essa resposta, que como a gente está falando de coisas que a gente gosta, seria legal a gente usar o verbo like, que significa gostar. Então, por exemplo, I like to read books. I like to watch movies. I like to play with my dog. I like to go to clubs. I like to go to clubs. Uma coisa que é interessante aqui sobre essa frase é que a palavra club, apesar da gente ter uma palavra em português que é clube, elas significam coisas bem diferentes, né? Clube é aquele lugar que tem piscina, churrasqueira, enfim, outras atividades. O club, em inglês, ele é uma abreviação de night club. Night club.
que seria aí um clube noturno, ou seja, uma boate, uma balada. É mais incomum das pessoas falarem night club, então normalmente elas falam só club. Então, I like to go to clubs, eu gosto de ir pra balada. E depois de dar uma dessas respostas com o like, você também pode usar a estrutura What about you? Então, se alguém me perguntou What do you do in your free time? Eu falo I like to read books. What about you? Como esse é um dos assuntos sobre os quais as pessoas mais gostam de falar, né, que é sobre as coisas que elas gostam de fazer, é legal também a gente fazer alguma pergunta a mais, né? Então, se a pessoa falou I like to read books, você pode perguntar What's your favorite book? Se a pessoa falou I like to play with my dog, você pode perguntar What is your dog's name? E para finalizar, é sempre legal a gente dizer que foi um prazer conhecer essa pessoa. Então a estrutura que a gente vai usar para falar isso é It was nice to meet you. It was nice to meet you. Que de uma forma um pouco mais fluida fica It was nice to meet you. E quando alguém diz isso pra você e você quer dizer que foi um prazer conhecer aquela pessoa também, você vai usar a mesma estrutura adicionando aquele também que a gente já viu aqui no vídeo, que é o to. Então, it was nice to meet you too. It was nice to meet you too. Então vamos agora para uma dinâmica de prática, na qual a gente vai ver como é que ficou esse diálogo completo, mas eu quero que vocês falem uma parte e eu vou falar outra. Então eu vou começar o diálogo e vocês vão continuando aí na casa de vocês. Na parte do nome de vocês, eu vou deixar um espacinho para vocês falarem o próprio nome e também de onde vocês são, para vocês dizerem da onde vocês são. Mas no restante das informações, para não confundir, eu já vou colocar as frases completinhas e aí vocês só repetem aí na casa de vocês. Então vamos começar? Hi, my name is Felipe. What is your name? Where are you from? I am from Rio de Janeiro. And what do you do for a living? I am an English teacher. And what do you do in your free time? What is your favorite book? Wow, I love Harry Potter too. It was nice to meet you. Viu só? Começar um diálogo com alguém que você ainda não conhece inglês pode ser bem mais fácil do que vocês pensaram. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar aqui nos comentários, e com o método que a gente usa aqui na Punkify, vocês vão ver que várias outras etapas aí do aprendizado em inglês ficam muito mais fáceis do que vocês jamais imaginaram. Então, se você ainda não conhece a Punkify, não esquece de entrar nas nossas redes sociais que estão todas aqui na descrição. Também não esquece de se inscrever aqui no canal para poder assistir mais conteúdos como esse e deixar o seu like para ajudar a gente aí com o nosso engajamento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.